Olá, crocheteiras! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse All Star cano baixo, né? Muito fofo. Ele é tamanho de 10 centímetros, que é o recomendado para crianças, para os bebezinhos de 3 a 6 meses. Com os fios da Mate Yarns, da Heavy Fan. Esse aqui é o Heavy Fan, ele tem um tex de 493, então eu tive que adaptar as receitas que estão disponíveis aí para, com essa espessura desse fio, conseguir fazer que os pontos ficassem, a quantidade de pontos certinho. Fiz alguns testes, fiz uns que não ficaram muito bons, e daí eu cheguei nesse resultado aqui e eu resolvi compartilhar com vocês, porque eu procurei muito alguém que mostrasse quantidade de pontos, centímetros, e não encontrei. Então, por que não compartilhar com pessoas que, como eu, estão procurando e não encontraram, né? Então, sou brasileira, mas agora moro aqui em Portugal, e esse fio aqui, ó, é 100% português. Então, vamos promover a economia local, vamos usar fios, né, da nossa região. É um fio português, ele é 100% algodão, o que é ótimo para bebê. Ele é muito macio, muito gostoso. E, devido à textura, tive que fazer essas adaptações. Então, vamos lá, sem mais demoras. Utilizei para esse sapatinho branco. Usei esse tom de rosa aqui, que já tá menorzinho, porque também já fiz essa borboletinha, que vai ser o kit, gente, pra essa bebezinha. É um chocalho, nem cabe aqui na câmera. É um chocalho. Então, ele é todo fofinho, tem as asinhas aqui. E tem um chocalhozinho que vai fazer conjuntinho pra essa bebezinha de presente, né? O chocalho junto com o All-Starzinho. Já gravei vídeo, gravei o vídeo fazendo ela e posso deixar aqui, então deixa aí no comentário se você também quer aprender essa borboletinha, esse chocalho, que eu também fiz com os fios Heavy Fan. Então, eu usei o rosa, então ele tá já pequenininho, porque eu já fiz este pezinho e já fiz a borboletinha. Esse aqui é o código 4001. Eu marco aqui, a lápis, porque eu tiro todos os rótulos, depois eu não sei quais são, e daí para falar o código, enfim. O preto 9000, para fazer esse risquinho aqui, e agulha 2,5. Não sei se dá pra, a luz bate aqui, 2,5. Por que eu usei a 2,5? Apesar de eles recomendarem aqui uma agulha 3,5, eu usei a 2,5 para ele ficar bem apertadinho, ficar bem firme. Então ela fica estruturada, sabe? Ó, fica durinho, sabe? Bem estruturadinho, não precisa engomar ele, que ele já fica, ó, bem estruturadinho. Também coloquei etiquetinhas, essas eu mandei imprimir em tecido e colei elas aqui. Tem 1,5 centímetro aqui, depois eu falo, deixo na descrição o tamanho certinho. Você pode mandar imprimir em tecido numa loja perto da sua casa. Selei, né? Cortei ela, selei para não ficar desfiando e colei com cola de silicone. Vou afastar as coisinhas aqui. Ah, também usei um cadarcinho. Comprei um cadarcinho de 60 centímetros, mas também dá para fazer com correntinhas, tá? Então, aqui um cadarcinho de 60 centímetros e coloquei ilhós, que também é opcional, mas eu acho que dá todo um toque, né? Fica muito lindinho. Para a solinha, eu começo fazendo 15 correntinhas. Você prende seu fio aí na agulha. A gente começa com 15 correntinhas. Eu vou falar também o tamanho em centímetros, tá? Porque eu senti essa dificuldade quando eu procurei as coisas aqui pelo YouTube. As pessoas falam de um fio, de uma textura e não falam uns centímetros. Isso dificulta quando você está precisando usar outro fio que tem outro tex, né? 15 correntinhas, viro meu trabalho, pego na terceira correntinha. Então, aqui, primeira, segunda, pego aqui na terceira e faço um ponto baixo. Percorro com ponto baixo por toda a extensão até chegar aqui no final, onde teremos aumento. Cheguei aqui ao final da carreira, fiz ponto baixo por todas as correntinhas de base, e chegando nesse último aqui eu vou colocar 2 aumentos. Então, nesse mesmo buraquinho eu faço mais 2 pontos baixos. Eu aproveito para esconder já esse nozinho, só deixar ele no meio dos pontinhos. E ele já fica ali dentro, ó, entre os pontinhos. Eu já vou aproveitar também para já ir escondendo essa outra ponta do fio. Então, eu vou fazer agora por esse lado também, pontos baixos até o final da carreira. Então, vai ficar 12 pontos no meio, um aumento com 3 aqui, e aqui também vou fazer aumentos. Então, vou voltar até chegar aqui, fazendo ponto baixo. Voltei fazendo ponto baixo desse lado também. Eu tenho que ficar com 12 pontos livres aqui, fora as curvas. Então, você conta aí. O meu deu bem aqui no último mesmo, então, aqui é aquela correntinha que a gente vira, né, aquelas duas. Então, né, pego aqui uma perninha. Aqui eu coloco 2 pontos. Por quê? Aquela curvinha ali eu já vou contar como terceira. Então, eu venho aqui na perninha esse terceiro aqui, ó, que é aquele ponto que a gente fez para virar, quando fez as correntinhas, pegou na terceira, essa a gente fez para virar, eu pego na alcinha desse aqui fazendo um ponto baixíssimo. Daí você vai ser considerado, esse aqui já é o terceiro ponto, que ficam 3 pontos na curva.
Então, ó, aqui, 1, 2, 3, que é a minha curva. E aqui, ó, ponto baixo sobre ponto baixo, 12. Então, 3 aqui, 3 nessa ponta e 12 livres aqui no meio. Agora, eu também percorro mais uma vez. Subo aqui uma correntinha e pego já aqui no próximo, faço mais uma carreira de pontos baixos. Ponto baixo sobre ponto baixo. Se quiser contar, são mais 12 pontos baixos aqui, desse lado. Chegou aqui, ó, na curva, fiz 12 pontos baixos, desculpa. Fiz 12 pontos baixos, cheguei aqui na curva, eu vou colocar um aumento para cada um. Então, de 3 que eu tinha fazendo a curva, eu vou ficar com 6. Então, eu faço 2 pontos baixos em cada buraquinho aqui do ponto baixo da carreira anterior. Então, de 3 pontos, vou ficar com 6 pontos. E volto novamente com mais 12 aqui, fazendo mais um aumento em cada ponto aqui também, deste lado, fechando com baixíssimo e volto com vocês. Fiz aqui esse lado também com pontos baixos, dá 12, né? Aqui, 2 em cada buraquinho, 2 aqui, 2 aqui. E aqui seria um e outro aqui na curvinha. Mas eu não gosto muito de deixar a subida na curva. Eu acho que, não sei, não gosto. E aqui fica difícil, então o que eu faço? Faço 2, mas esse é critério de vocês, tá? Eu faço 2 aqui, então vai ficar os 6, e eu já pego aqui, ó. Então eu anulo esse aqui, essa correntinha que subiu aqui, ó. Eu pego já aqui no primeiro pontinho, desculpa. Eu pego aqui, ó, no primeiro pontinho lá dos 12 e fecho com baixíssimo. Então agora ele vai subir aqui, ó. Só para não ficar na curva mesmo. Então fica aqui os 6 bem bonitinhos e vai subir agora aqui. Mas isso é critério de vocês, tá? Se vocês quiserem subir na curva, fica à vontade. Então são 12 pontos baixos desse lado, 12 desses e 6 nas pontas que foram com o aumento. Agora eu vou subir, agora eu mudo um pouquinho. Agora eu subo com ponto alto. Agora, ó. Então são essas duas carreirinhas de ponto baixo, agora uma inteira em ponto alto. Na próxima vai ter a mudança para afunilar aqui e deixar larguinho aqui. Fechei aqui com ponto baixíssimo na primeiro, ponto baixo dos 12 desse lado. Vou subir agora 3 correntinhas, porque agora nessa carreira eu vou trabalhar tudo ponto alto. Então essas 3 correntinhas vão ser o ponto em cima deste ponto baixo aqui, ó. Essa aqui pra cá. Então eu venho, pego aqui. O próximo são 12, então contando com essas 3 correntinhas é 1. E agora mais 11 pontos altos por toda a carreira até chegar lá na curva. Cheguei aqui na curva, ó, fiz meus, contando com essas correntinhas, mais 11, contando com ela 12 pontos nessa lateral, pontos altos agora. Cheguei aqui, ó, nos aumentos, tá vendo que aqui são 2 pontos, então eu vou fazer um aumento para cada um. Então aqui, vou fazer 2 pontos altos para cada ponto da carreira de baixo. Então aqui já era um aumento, eu faço mais aumentos agora. Então vamos ficar com 12 pontos aqui nessa curva. E sigo pelos 12 pontos, agora coincidiu, né? 12 aqui, 12 na curva, 12 aqui, e aqui também um aumento para cada um. Então, também vou ficar com 12 pontos altos e vou fechar com baixíssimo nessa primeira correntinha aqui. Fiz aqui 12 pontos altos, sendo aumento em cada um, né? E aqui eu vou fechar na terceira correntinha. Então, 1, 2, 3, aqui na terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Agora vai ser assim, ó. Eu vou subir uma correntinha, que vai ser considerado um ponto baixo. E vou seguir aqui por mais 3 pontos baixos. Então, totalizando 4. Então, eu tenho 1, 2, 3, com essa correntinha, 4. Agora eu faço 3 pontos médios. Como é o ponto médio? Ou meio ponto alto, né? Então, eu dou a laçada, enfio, como se fosse fazer um ponto alto, mas agora eu tiro os 3 juntos. Então, eu vou fazer 3 desses. 3 pontos médios, ou meio ponto alto, como você preferir. 3 pontos médios. Agora eu faço 5 pontos altos. Um, dois, três, 4 baixos. 1, 2, 3 médios. 1, 2, 3, 4, 5 altos. Aí eu já chego aqui, ó, nos aumentos da minha curva. Percebe que aqui já tem um aumento. Aqui, vou fazer aumentos novamente, mas eu já não vou fazer em todos os pontos, porque senão ele vai abrir muito. Então, eu vou fazer um sim, um não. Então, nesse primeiro aqui, eu faço um ponto normal, um ponto alto. E no próximo, eu faço 2, para ter um aumento. Vamos se transformar agora nesses. Eu vou fazer assim, intercalando um ponto para 2, 1, 2, 1, 2.
Para cada Vzinho desses aqui, ó, de aumento, o primeiro eu faço só um ponto alto e aqui eu faço 2. Então, de 12, agora eu vou ter 18 pontos altos nessa curva. Fiz aqui, intercalando, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Tenho 18 pontos aqui na curva. Agora, a mesma sequência que eu fiz para vir para cá, eu vou fazer aqui, só que ao contrário. Começo com os pontos altos. Então, aqui é o meu último aumento, aqui já é o ponto dos 12, né, da carreirinha. Não é mais da curva. Então, eu faço aqui 5 pontos altos. Feito 5 pontos altos, agora eu faço 3 pontos médios. E depois, mais 4 pontos baixos. 3 pontos médios e agora 4 pontos baixos. Cheguei aqui, ó, novamente na curva. Aqui eu vou repetir o mesmo esquema do outro lado. Um ponto, um aumento, só que agora com ponto baixo. Então, eu estou seguindo aqui com ponto baixo, vou continuar com ponto baixo aqui. Então, eu faço nesse primeiro um ponto baixo, aqui eu faço 2. No próximo, um ponto baixo. No outro, um aumento com ponto baixo. E sigo assim até chegar no último de aumento daqui, da carreira da curva, até chegar aqui, um ponto baixo, 2 pontos baixos, um ponto baixo, 2 pontos baixos, sendo os aumentos, vou ficar com 18 pontos baixos nessa curva aqui também. Cheguei aqui, ó, no final, meu vizinho aqui de baixo, um ponto baixo aqui, 2 aqui a correntinha que eu subi, eu faço nela, pego aqui a argolinha da correntinha e faço um ponto baixíssimo. Finalizo aqui o meu pezinho, a sola do meu pezinho. Vou medir para vocês verem quanto que ficou, ó. 10 centímetros. Certo? Aqui, na parte mais larga, eu tenho 5 centímetros. E aqui na parte mais estreita, eu tenho 4 centímetros. Então, dependendo do seu ponto, se é mais apertado, mais estreito, ou se você vai utilizar outra gramatura de linha, eu estou usando aqui a Heavy Fan da Mati Yards, e ela tem um tex de 493. Então, com a agulha 2,5, ficou com 10, 5 e 4. Agora eu vou seguir pela lateral do meu pezinho. Já vou subir aqui. Vou fazer pontos baixos por toda a carreira, sem aumento, sem diminuição. Eu puxo bem aqui minha linha, faço uma correntinha. E aqui, eu vou pegar na segunda correntinha, na segunda argolinha do meu ponto, para eu ficar com um tracinho aqui. Depois que fizer vai dar para perceber bem. Então aqui, ó, olhando de frente, o ponto baixo assim, né, 2 perninhas, um risco aqui, mas aqui em cima, ó, ele tem 2 argolinhas. Normalmente a gente coloca a agulha aqui, pega já as 2. Mas agora a gente vai pegar nessa carreira só, eu vou pegar só a argolinha aqui de trás. Então eu tô com o meu trabalho assim, esse é o direito do meu trabalho, eu pego a argolinha de trás. Então fica uma aqui na frente, eu pego a de trás. E faço ponto baixo por toda a carreira, até chegar aqui nessa correntinha de novo. Fiz por toda a carreira, pegando só na argolinha de trás. Chego aqui, ó, onde faço a subida, né? Tem as 3 correntinhas aqui, aqui tem uma correntinha. É nela que eu vou pegar também, só aqui na argolinha de trás, para fechar com um ponto baixíssimo. Fechei. Vou fazer agora por mais 2 vezes isso, só que agora pegando o ponto cheio, tá? Não pegando só a argolinha de trás. Então eu subo aqui uma correntinha e venho aqui no meu próximo ponto e pego normal. Faço o ponto baixo. Vou pegar normal agora, fazer por toda a carreira, por 2 vezes, ponto baixo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, como que ficou. Quando a gente faz o ponto normal, ó, não fica esse risquinho. Quando a gente deixa a argolinha da frente, fica esse risquinho. Por quê? Eu vou virar aqui, ó, aqui já é a lateral do solado. Então, esse risquinho dá a divisão. Percebem? Fica bonitinho? Quando subir mais as 2, vai dar pra perceber melhor. Aqui, ó. Eu vou virar esse pontinho, ele vai ficar aqui na lateral. Marcando bem a parte da sola com a lateral. Então, eu vou fazer aqui por mais 2 vezes, tudo ponto baixo agora, e pegando agora o ponto cheio, as 2 argolinhas aqui de cima. Terminei aqui, ó, as 3 carreiras, né? Primeira pegando só na argolinha de trás, mais 2, cheguei aqui, ó, no meu último ponto, fecho com baixíssimo aqui na minha correntinha. E aqui eu já vou arrematar meu fio, então você pode puxar aí.
Deixo os 2 dedos de fio aí. Corto. Arremata, esconde o fiozinho aqui. Eu gosto de arrematar para não ficar nozinhos para machucar o pé do bebê. Eu gosto de abrir o fio, então eu venho aqui, ó, pelo lado de dentro. Puxo aqui em alguma argolinha. Pego só a argolinha de trás aqui, ó. Um pontinho. Puxo aqui meu fio. Vou de novo pegar aqui, ó, alguma argolinha aqui de baixo. Aí eu abro esse fio. Então, o fio é composto por cabos, né? Por 5 cabos. Então eu abro, desenrolo assim, ó. E divido ele. Como são 5, 2 para um lado, 3 para o outro. Puxo aqui só metadinha. E dou aqui um nozinho. Porque daí não fica aquele nó tão grosso, que pode dar um relevo, né? Incomodar o pé do bebê, ficar alto. Então eu dou 2 lacinhos assim, ó. Que ele fica bem miudinho, bem pequenininho. Dou mais um, pra garantir. Fica um nozinho bem pequenininho. Daí ele entra, assim, você aperta assim com a unha, ele entra no meio de algum buraquinho. E daí eu escondo esses fiozinhos aqui no meio dos pontos, vou pegando assim, ó, argolinhas, e vou trazendo o fio pra esconder pra cá. Posso esconder uma parte pra cá, outra pra cá, pra não dar um relevo muito grande. Aí você vê como você faz melhor, né? Aqui, ó, como fica bem evidente aquele risquinho que eu falei pra vocês. Sobe o pezinho, sobe a lateral do solado. E aqui o pezinho, soladinho mesmo. Agora a gente vai fazer aqui a frentinha do pé. Nós vamos fazer agora a frente do solado aqui em cima. Eu vou pegar o lado mais largo, então aqui eu tô com uma solinha, aqui tem aqueles pontos baixos e aqui já é alto. Então a frente do pezinho é essa aqui, a mais larga. Eu vou encontrar o meio, então eu venho aqui, ó, posso contar aqui. Eu gosto de, nessa carreira de pontos altos, que vão ficar 3 aumentos, ó. 1, 2, 3 e 3 aumentos pra cá, que são os 12 pontos. Daí eu vou seguindo, porque aqui, como intercala, né, é mais difícil de achar. Então eu gosto de achar aqui, 6 pra cá, 6 pontos pra cá no 12, aí eu sigo reto aqui, sigo reto aqui e descubro que o meio do meu sapatinho é aqui. Você pode colocar uma linhazinha ou algum marcador aí, só pra gente saber que aqui é o meio da solinha. Vou contar, pegar minha linha, vou contar 4 pontos pra cá. Então eu tenho aqui o meio, 1, 2, 3, 4. Vou colocar minha agulha aqui e começo fazendo ponto baixo. Então prendo minha linha aí. Eu passo os 2 assim, pra ela já ficar presa. Depois eu vou tricotando e escondendo essa ponta. Esse aqui eu puxo bem. Faço uma correntinha. Só pra ser o meu primeiro aqui. Considerar como primeiro. E faço 4, mais 3, né? 4 pontos até lá o meu marcador. Pontos baixos. 2. 3. 4. Então esse primeiro. Agora que ele tá mais firme, dá pra puxar essa linha aqui. E ele fica mais justinho. Então, 1, 2, 3, 4. Onde tá o meu marcador, eu tiro, porque agora eu já consegui a conta pra cá. Faço mais 4 pontos pra esse lado. Continuo escondendo minha linha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 pontos aqui na frente do meu pezinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deste lado, agora a gente já começa os aumentos. Então, eu vou fazer mais 2 pontos para esse lado. Então, sigo aqui por mais 2 pontos. Viro o meu trabalho com a minha linha sempre pro interior do pezinho, tá? Viro o meu trabalho. Pulo o primeiro ponto, então esse aqui, ó, é o primeiro ponto. Eu pulo ele, eu venho aqui no segundo e faço um ponto baixo. Sigo pontos baixos até lá. Então, eu tinha no total de 10, porque eu fui 4 pra cá, mais 2, são 10. Agora, eu pulei o primeiro, eu volto 9. Então, 1. Aqui, ó, o ponto deu escondidinho, porque a gente pulou aquele primeiro, então você tem que, ó,
As duas argolinhas estão aqui, ó. Você tem que resgatar elas aqui bem na lateralzinha. Vou pegar as duas e faço aqui meu 9º ponto dessa carreira. Ficou bem apertado esse aqui. Como eu aumentei 2 para esse lado, agora é minha vez de aumentar 2 aqui. Então, eu venho aqui embaixo, ó, meu primeiro ponto tá aqui. Eu venho aqui, ó, nesse ponto aqui da lateral e aumento mais 2, do jeito que eu fiz outro lá. Aqui você mantém a linha bem tensionada, porque senão esse ponto aqui fica bem grandão, porque como ele desce, ele fica aqui, essa argolinha fica muito grande. Então, deixa o ponto bem tensionado, aí a linha bem tensionada. Fiz 2. Então, eu vim 9 mais 2, 11, certo? Porque ele já desceu aqui. Vou virar o meu trabalho, a linha lá para dentro, pulo o primeiro, venho aqui no segundo, faço um ponto baixo. Vou seguir por toda a carreira. Aqui, uma coisa que eu gosto de fazer é, nesse primeiro ponto, eu pôr um marcador. Por quê? Os primeiros a gente conta, né? 8 com 2, 10, depois volta 9, porque pulou 1, depois a gente perde as contas. Então eu gosto de deixar o marcador, porque até aqui que eu tenho que vir. Quando estiver voltando, depois já pulo aqui para baixo. Então, para não me esquecer, não me fazer pegar alguma argolinha aqui que não é de ponto, eu deixo o marcador. Então, agora eu volto com pontos baixos até chegar na outra ponta. Cheguei aqui no final, vou pegar 2 pontos aqui na lateral do meu pezinho de novo. Então, é uma altura, ó, de 2 pontos. Então, você deixa firme aí o seu e pega, ó, vê bem pra você não pegar no mesmo, ó. Aqui já tem um trabalhado. Eu vou vir aqui nesse aqui, ó. E puxo bem o meu fio pra ficar bem juntinho, não ficar um buraco aqui. E mais 2 pontos. Senão esse aqui, ó, fica um espaço grande, tá? Então, ó, mais 2 pontos. Viro o meu trabalho, pulo o primeiro e faço aqui no segundo com um ponto baixo. Vou pôr um marcador aqui também. Ah, exagero? Ah, mas eu me perco, tá, gente? Então, eu vou pôr aqui, ó, um marcador desse lado também. E vou agora ponto baixo sobre ponto baixo até chegar lá no outro lado. Até chegar naquele outro marcador. Cheguei aqui, ó, onde é o marcador, tiro o marcador. Faço um pontinho baixo nele, onde estava ele. E mais 2 aqui na lateral do pezinho. Então, aqui já tá trabalhado, venho mais um. Puxa bem minha linha, para deixar bem apertadinho esse ponto. E 2. Viro meu trabalho. Pulo o primeiro, venho aqui no segundo. Ponto baixo. Ponho o meu marcador. E vou seguir até o outro marcador lá. Então, aqui vai ser assim. Sempre vou chegar aqui no último, pegar 2 da base. Na volta, pulo, viro o trabalho, pulo um ponto, começo no segundo, venho até aqui, até o marcador, desço até aqui o pezinho, mais 2 pontos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer carreiras ida e volta por 5 vezes. Aqui, ó, no meu sapatinho pronto, vou mostrar pra vocês, ó. Esses 3 são a lateral do pezinho, ó. 1, 2, 3. Aqui, como tá a linha preta já com a cor passada, dá pra ver bem. Então, aqui, ó, a primeira carreirinha, que eu medi 4 pra esse lado, 4 pro outro, né, do centro do pezinho. Então, essa aqui é a primeira. Esse bloquinho aqui é quando é ida e volta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 carreiras aqui, mas eu vou fazer por 5. Então, eu faço essa e esses 2 grupinhos, 5. Porque na sexta e na sétima tem uma diferença aqui no cantinho que eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou fazer aqui por mais algumas carreiras. Quando eu chegar na sexta e na sétima, eu volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui, ó. Aqui não tem o risquinho, então vamos contar, né? 1, 2, 3. Essa aqui já é a primeira, uma. Aqui tem 2, ida e volta. Então, são 1, 2, 3. E aqui, 4, 5. Ida e voltei aqui. Já tirei meu marcador. Já fiz um ponto aqui no lugar onde ele estava. E já desci. Aqui vou descer 2 na minha lateral. Agora, a diferença na carreira, que eu vou voltar agora a carreira 6 e depois a 7, eu vou virar meu trabalho. Só que em vez de pular só um, eu vou pular o 2 e vou vir aqui, ó. Esses 2 que eu fiz na lateral do pezinho, eu pulo. Eu venho aqui no terceiro ponto. E faço. Agora puxa bem aí pra ficar bem juntinho, não ficar um buracão. E faço um ponto baixo. E sigo aqui, então, aqui meu primeiro. Vou o meu marcador aqui. Então, eu pulo 2 agora, no começo. Lá no final vai ser igual. Vou ponto baixo sobre ponto baixo, até aqui outro marcador. Aqui no marcador, eu tiro meu marcador. Faço aonde ele estava. Desço mais 2 aqui para minha lateral. Então, esse já está trabalhado. Venho no próximo aqui, faço um ponto baixo. Puxo bem minha linha.
E mais um aqui. Viro o meu trabalho. E vou pular 2 agora também. Então, pulei 2 aqui, agora eu também vou pular 2 aqui. Não vou pegar nesse primeiro, não pego no segundo, vou pegar aqui, ó, no terceiro. Fazer aqui um ponto baixo. Não preciso pôr meu marcador, porque é a minha última carreira. Essa é a 7ª carreira. Venho aqui até o marcador também, ponto baixo, sobre ponto baixo. Cheguei aqui, ó, no meu outro marcador, eu tiro ele. Faço onde ele estava. E agora, fiz no último aqui onde ele estava, vou vir aqui embaixo, onde eu faria o próximo ponto. Então, esse está trabalhado, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo aqui. Posso puxar meu fio, cortar e já arrematar. Então, por que a gente fez isso? Por que pulou 2? Eu preciso que ele venha até mais pra cá, só que eu não quero mais que ele suba tanto, que fique tão alto aqui, porque senão ele fica muito alto. O pé do bebê não é tão gordinho assim, ó. Tem um espaço bom aqui, ó, minha mão. Normalmente, o pé não é tão mais gordo, né, que a nossa mão. Mesmo assim, ó, tá quase o dobro aqui, ó. Cabe 2 dedinhos aqui. Então, para não subir muito aqui, a gente faz isso, de pegar no terceiro ponto nas 2 últimas carreiras. Então, ó, 1, 2, 3, que são da minha lateral, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 é a frente do meu pezinho. Vou medir aqui, para mostrar para vocês. Ó. Bem daqui. Até 1, 2, 3, até aqui, ó. Tenho 3 centímetros. Tirando esses 3 pontinhos, eu tenho 3 centímetros com a frentinha desse sapatinho. Vou cortar meu fio aqui e arrematar. E agora vamos começar com a parte colorida do sapatinho. Para a lateral agora do pezinho, você vai pegar a cor colorida, né? A linha colorida. Que o All Star, normalmente, todos são brancos assim, né? Então, esse aqui é o básico do tênis All Star, da sapatilha All Star, né? E agora nós pegamos a linha colorida, da sua preferência ou da sua encomenda. Aqui, esse rosa é o 4001. Vou pegar aqui a linha. Vou começar a lateral do meu pezinho. Eu não vou vir aqui aonde eu peguei o baixíssimo. Eu vou vir no anterior. Porque ele começa já a inclinar e eu não quero que fique um buraco aqui. Então, ó, aqui tá onde eu peguei o baixíssimo. E aqui é onde eu vou enfiar a agulha. Então, eu enfio aqui, ó, a minha agulha. Não aonde tá o baixíssimo, no anterior. Vou pegar meu fio, prendo ele aí. Você prende do jeito que você já tá acostumada. Subo aqui uma correntinha, que eu vou fazer ponto baixo aqui também, por toda a lateral. Então, aqui, ó, uma correntinha para dar o espaço, venho aqui. Lembra que esse aqui, ele vai querer ficar sempre inclinadinho, porque tem um ponto baixíssimo dessa frente aqui, que impede dele ficar muito retinho. Então, cuidado para não esquecer de pegar esse ponto aqui, ó. Porque se ele fica assim, como ele, quando a gente puxa o fio, tudo, ó, ele já deita aqui. Então, pode correr o risco de pegar nesse aqui, mas a gente tem que, ó, pegou nesse, tem que vir aqui nesse. Eu vou aproveitar já para ir escondendo essa pontinha e vou fazer pontos baixos por toda a carreira até chegar aqui, e aqui eu mostro até onde a gente tem que ir. Então, ponto baixo sobre ponto baixo, só que agora com a cor, com o colorido. Cheguei aqui, ó, no meu outro lado, eu vou fazer até onde, ó. Não faço até esse último aqui, venho e faço até esse aqui também, ó. Onde tem um ponto também, faço até ele. Ele também fica um pouquinho inclinado. Mas aqui, ó, quiser contar, ficamos com 42 pontos. Eu viro meu trabalho e vou fazer voltando ponto baixo sobre ponto baixo. Também tenho que ter 42. Então, pego já aqui no primeiro, subo um ponto baixo. E vou ter que ter 42 pontos aqui também. Então, ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar aqui deste outro lado. Voltei aqui por 42 pontos. Lembra de pegar aqui na alcinha da correntinha, quando a gente subiu aqui o segundo ponto. Tem que ter 42 aqui na segunda volta também. Aqui, agora, a gente vai fazer o quê? Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, pulo o primeiro ponto e venho aqui no segundo e vou fazer um ponto baixo. Então, aqui é minha volta, aqui um ponto baixo.
já começo a fazer os buraquinhos onde vai passar o cadarço, cordão, né, que vai fazer a amarração, eu já vou começar a fazer os buraquinhos aqui. Então, subi uma correntinha, virei meu trabalho, subi uma correntinha, pulei o primeiro ponto, que é esse primeiro ponto aqui. No segundo, faço um ponto baixo. Agora, faço uma correntinha. Pulo o ponto aqui que eu faria, então essa correntinha equivale a um ponto que viria aqui, venho no próximo buraquinho e faço, opa, deixa eu dar uma laçada aqui, porque é um ponto alto que eu vou fazer aqui. Então, ó, pulei esse primeiro, venho aqui e faço um ponto alto. Aqui, ó, fica o primeiro buraquinho de cadarço no cordão para amarração. E aqui, ó, quando eu pulo o primeiro ponto, eu já vou começar a inclinar meu trabalho. Então, aqui já começa a inclinação para fazer a parte do soladinho, da lateral do pezinho, fazer aquela curvinha, então eu vou diminuindo aqui. Então, agora, são 5 pontos altos. Por que não é tudo ponto alto? Por que não é tudo ponto baixo? Porque tem esse desenho aqui, ó. Vou pegar aqui o sapatinho pronto. Percebem esse desenho aqui, ó? Que ele desce aqui, sobe. Eu só consigo fazer isso se eu misturar ponto alto com ponto baixo, porque senão ele fica todo no mesmo tamanho. Então, ó, para ter esse desenho bem característico do tênis, da sapatilhazinha All Star, eu preciso misturar ponto baixo com ponto alto. Então, venho aqui 5 pontos, depois da correntinha, eu faço 5 pontos altos. Fiz aqui, ó, 5 pontos altos, primeiro buraquinho da sapatilhazinha, do tênisinho, faço 5 pontos altos, agora eu volto para fazer ponto baixo. Vou fazer por 8 pontos, opa, não deu laçada, né? 8 pontos baixos. Então, ele já vai ficar uma ondazinha aqui, ó. 1. Volto agora, faço mais 5 pontos altos. Então, volto a fazer ponto alto, por mais 5 pontos. Então, essa é uma lateral do pezinho. Agora, eu vou repetir todo o processo até chegar aqui, mas agora voltando. Então, tinha feito 5, os buraquinhos, 5, 8, 5. Agora, eu volto para este lado, só que ao contrário, né? Então, 5 aqui, faço mais 5 aqui. Então, começo com 5 pontos altos. Para ficar mais fácil, pode contar 10, né? Então, aqui, meu ponto baixo, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 para um lado, 5 para o outro. Volto para fazer agora 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora eu volto, mais 5 pontos altos. 5 pontos altos. Agora, ó, faltam aqui 1, 2, 3 pontinhos para mim. O que eu vou fazer agora? A mesma coisa que eu fiz aqui. Então, anterior a um ponto baixo, ao ponto alto, quando começou a subir, é uma correntinha. Então, eu faço aqui uma correntinha. Pulo esse pontinho, então esse buraquinho aqui eu não venho, venho nesse aqui e faço um ponto baixo. Só que lembra que aqui eu subi a correntinha, pulei o primeiro ponto, fiz um ponto baixo e é uma correntinha aqui para fazer o buraquinho. Como aqui, de lá do outro lado, já fiz a correntinha, se eu fizer o ponto baixo, esse aqui vai ficar sem ponto. O que eu faço? Uma diminuição desse lado. Então, aqui, fiz a correntinha, pulei esse primeiro, esse próximo ponto e esse aqui, eu vou fazer uma diminuição, que vai ficar igual ao do outro lado, o ponto baixo e a correntinha que virou. Então, esse aqui, ó, pego ele aqui e faço uma diminuição, para ele ficar igual ao do outro lado, dos dois lados do pezinho igual. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, pulo primeiro, então esse da diminuição, não vou fazer, vou pular ele. Vou fazer aqui dentro do buraco que eu deixei, venho e faço um ponto baixo. Faço mais um ponto baixo, no próximo ponto alto aqui, ó, um ponto baixo. Agora eu faço 2 correntinhas, pulo um ponto aqui de base e venho pro próximo, faço um ponto baixo. Aqui, acabei de deixar meu segundo buraquinho. Por que aqui uma correntinha só e aqui 2? Porque aqui eu tenho a altura do ponto alto, então ele fica bem grandão, ó. Se aqui, como aqui é ponto baixo e aqui também vai ser ponto baixo, esse buraquinho fica muito apertadinho. Então, eu deixo 2 correntinhas, mas eu pulo só um de base. E agora eu faço ponto baixo sobre ponto baixo por toda a carreira, até chegar aqui faltando 3, e eu mostro como faz o próximo furinho. Então, vou fazer aqui ponto baixo sobre ponto baixo, faltando 3 ou 4, eu volto para mostrar para vocês como faz o furinho deste lado. Cheguei aqui, ó, faltando 2 pontos antes de chegar aqui no buraquinho, eu vou fazer aqui, ó.
faltando 2, antes do buraco. Então, eu faço 2 correntinhas, um ponto baixo aqui nesse ponto alto, aqui um ponto baixo dentro do buraco, só que eu não termino ele, venho nesse daqui da frente e faço uma diminuição. Então, o último ponto e o buraco, a laçada dentro do buraquinho, é uma diminuição. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, pulo esse primeiro ponto, então essa diminuição eu pulo, faço um ponto baixo, nesse ponto baixo daqui. Então, a diminuição eu faço o ponto baixo que ficou dentro do buraco, faço um outro ponto baixo. Faço mais um ponto baixo agora dentro desse outro buraco. Mais um ponto baixo. Agora, vou fazer um terceiro buraquinho. Então, eu faço uma correntinha, pulo um ponto da carreira de base e aqui eu faço meio ponto alto. Tiro todas as laçadas. Então, quando é ponto alto ou meio ponto, eu faço só uma correntinha porque já dá o espaço grande. Aqui, ó, tem 2 correntinhas e olha como tá apertado. Porque não dá altura, entendeu? Então, por isso que a gente deixa 2 correntinhas. Então, aqui meio ponto alto, ponto médio, como você preferir chamar, e um ponto alto na sequência. Tenho 3 buraquinhos. Vou fazer agora mais um buraquinho, porque este é o cano baixo, né? O tênis de cano baixo. Então ele não sobe muito, então eu tenho que fazer um buraquinho já na mesma carreira aqui, ó, eu faço 2 buraquinhos, porque vai agora lateralmente, né? O sapatinho não cresce mais para cima, ele vem aqui pro lado. Então eu fiz meio ponto, um ponto alto, faço agora uma correntinha, pulo um da base, no próximo um ponto alto. E aqui eu vou fazer no mesmo buraquinho, volto aqui, faço meio ponto alto. Tiro as 3 laçadinhas. Então aqui, ó, também como fica grande, ó, mesmo uma correntinha só, como é ponto alto dos 2 lados, ele fica bem grandão, ó, o buraquinho. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 buraquinhos, que é todos os buraquinhos já prontos no sapatinho de cano baixo, são 4 buraquinhos. Agora eu faço, aqui tem considerado um aumento, ponto alto, meio ponto, e aqui, ponto baixo. Faço aqui 5 pontos baixos. Então, depois desse aumento aqui, com meio ponto, eu faço 5 pontos baixos. Já fiz 2, 3, 4, 5. Agora, eu volto pro ponto alto, laçada na agulha, e vou fazer 10 pontos altos. Então, aqui, ó, exatamente aquela curva do pezinho. Então, como eu vou voltar a subir aqui, e aqui também estava alto, aqui é aquela curva do pezinho. Onde vai o ossinho aqui do calcanhar, é bem essa curvinha aqui. Então, aqui, 10 pontos altos. Fiz 10 pontos altos aqui, agora eu volto, repetindo o que eu fiz aqui, só que de trás para frente, né? Então, agora eu faço 5 pontos baixos. 5 pontos baixos. Agora era a vez daquele aumento, ó. Então, aqui desse lado, 5 pontos baixos, aqui eu não fiz um aumento. Ponto médio com um ponto alto no mesmo buraquinho, só que primeiro eu tinha feito ponto alto, depois o médio. Aqui eu vou fazer o contrário. Primeiro eu faço o médio, tiro todas as laçadinhas, e agora no mesmo buraquinho eu faço um alto. Tem aqui a curvinha do pezinho também. Agora, eu faço uma correntinha, pulo esse ponto da base e faço um ponto alto. Um ponto alto. Tenho mais aqui um furinho desse lado aqui. Agora, meio ponto no próximo. Faço uma correntinha, pulo um ponto da base e um ponto baixo aqui. Tenho outro furinho aqui.
Então, tem os 3, ó. 1, 2, 3, 4. Tem os 4 aqui, que tem, né, o terceiro buraquinho. Fica um buraquinho aqui. Como esse aqui é meio, dá o espacinho, então não preciso fazer muitas correntinhas. Só uma correntinha, pulei esse de base, fiz um ponto baixo aqui, dentro do buraquinho. Eu faço outro ponto baixo. E agora aqui, nesse, eu faço uma diminuição pegando os 2 últimos. Puxo bem para deixar bem apertadinho. E posso finalizar o meu trabalho. Eu faço aqui um pontinho, depois ele vai ficar escondido, só para segurar aqui essa diminuição. Posso cortar o meu fio. E temos aqui, ó. Essa pontinha aqui, ela vai ser escondida, porque agora a gente vai fazer um ponto baixíssimo por toda a carreira. Porque aqui, olha, fica bem bonitinho, né? Essa trancinha aqui que fica quando a gente faz os trabalhos. Mas aqui, ó, como a gente pula, faz aquelas correntinhas, não fica um trabalho bonito, olha. Então, a gente vai... Aqui eu vou arrematar, esconder meu fio, e eu vou colocar aqui, ó, bem no comecinho, primeiro pontinho aqui na lateral, e vou fazer ponto baixíssimo por toda a carreira, até chegar aqui, ó, nesse último pontinho aqui, para dar um acabamento para essa lateral aqui. Então, esses carocinhos aqui, ó, e aqui também esse ponto baixo que eu fiz aqui, ó, só para segurar o fio, quando é diminuição, né, ele fica meio folgado, eu fiz um pontinho só para segurar o fio, ele também vai ficar escondido, eu vou fazer ponto baixíssimo por toda a lateral do trabalho até chegar aqui. Eu arrematei meu fio, fiz todo o ponto baixíssimo aqui, olha como fica bem mais bonitinho, olha. Todo ponto baixíssimo, por toda a carreira, até chegar aqui nesse outro lado, já cortei o fio, arrematei e escondi ele aqui por dentro. E tá assim, ó. Um buraquinho, 2, 3, 4. Aqui tá um pouquinho abertinho, mas quando colocar o ilhosa aqui, ele se fecha. Então, 1, 2, 3, 4. Ele já ficou bem, ó, usando a agulha 2,5, ele já fica bem durinho, ó. Agora a gente vai fazer a língua, aquela frente, aquela parte colorida daqui da frente. Onde eu vou pegar? Eu vou pegar aqui, ó, esse primeiro furinho aqui, ó. Que é aquela curva, quando a gente vira o trabalho, é nesse primeiro furinho que eu vou pegar aqui. Eu prendo meu fio e eu vou trabalhar com ponto alto, porque a gente ganha velocidade no trabalho, né? Como essa parte vai ficar escondida com o cadarço, com o cordão aqui, não dá pra ver se é ponto alto, ponto baixo, enfim. E a gente ganha uma velocidade no trabalho. Essa pontinha aqui eu vou escondendo, conforme eu vou trabalhando, e aqui eu subo, prendi o fio, eu subo, deixa ela pra cá por enquanto, eu subo mais 2 correntinhas. Jogo meu fio aqui para trás, para eu ir escondendo ele, aqui eu já tenho a altura de um ponto alto, então agora eu sigo fazendo ponto alto sobre todos os pontinhos que eu consegui encontrar aqui. Eu tenho que ter 14 pontos aqui, então, bem aqui na curvinha, aqui também é um pontinho, esqueci de dar a laçada, aqui um pontinho, e vou seguindo fazendo até chegar aqui, bem nesse último pontinho aqui, ó. Ele é bem escondidinho. Eu peguei a laçadinha aqui embaixo, mas como ele deita assim, ele cobre, tem um pontinho aqui. Tem que ter 14, tá? Então, você vai contando. Ah, chegou aqui, tem 13? Pega esse aqui do cantinho também, que vai dar os 14. Fiz aqui, ó, 14 pontos. Então, o primeiro é bem aqui, na curvinha, e o último também aqui, ó, bem na curvinha. Tem que ter 14. Agora, eu vou subir por 6 carreiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu volto na sétima, que a sétima a gente faz as pontinhas diferentes para dar uma curvadinha. Então, você sobe aí ponto alto sobre ponto alto, sempre 14. Aqui, deixa eu dar uma dica para vocês. Aqui, quando muita gente faz 3 correntinhas e vira, eu não gosto, porque elas ficam curvadinhas. Eu faço assim, ó. Eu viro meu trabalho e venho nesse primeiro buraquinho aqui mesmo, faço como se fosse um ponto baixo e subo uma correntinha. Porque daí a pegada dele fica aqui 2 tracinhos dentro do buraquinho e ele não fica curvando assim no resultado final. Então, é uma dica, né? Só para esse começo. Então, eu volto aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto, sempre 14. Não esquece de pegar nenhum. E vamos fazer isso por mais 5 vezes, já fizemos uma.
totalizando 6. Na sétima eu volto aqui para mostrar para vocês como a gente faz a sétima carreira. Cheguei aqui na sexta carreira, vou começar a sétima. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tô aqui, né? Viro meu trabalho. Aqui, daquele jeito, mesmo que você esteja subindo as correntinhas, te aconselho a fazer agora. Ou você faz só uma correntinha, ou aqui, como quando for, se estivesse fazendo desse jeito que eu fiz, pega no primeiro ponto e faz um ponto baixo, mas fica no ponto baixo, não cresço correntinhas. No próximo, eu faço meio ponto alto, ou um ponto médio, que é aquele que a gente dá como se fosse ponto alto, só que eu tiro todas as laçadas. E agora, ponto alto. Daí eu vou ter uma curva, faço uma curvinha aqui. Para ele não ficar muito quadrado, faço uma curvinha. E olha como fica bonito o trabalho, ó. Quando eu subo daquele jeito, não fica aquelas correntinhas estufadas. Eu gosto muito de fazer assim. Então agora eu sigo aqui pontos altos até faltar 3. Cheguei aqui faltando 3, então eu faço um ponto alto, né? Sigo com ponto alto. Na verdade, até falta 2. Nesse próximo aqui, eu faço meio ponto. Meio ponto alto ou ponto médio, tiro as 3. E nesse último, eu faço um ponto baixo. Difícil pegar porque é correntinha, né? Faço um ponto baixo. Daí eu também tenho a curva desse lado. Arremato meu fio aqui. Posso cortar. Ficou levemente curvado. As pontinhas. Você dá... Vou desfiar o fiozinho. Dar um nozinho aqui, esconder ele aqui por trás de alguns pontinhos. É só ajeitar ele aí. Aqui, deixa eu medir pra vocês. Quem quiser fazer em ponto baixo, gostar mais do ponto baixo, tem que ter aqui, ó, 5 centímetros, quase 6, ó. 5 centímetros, ponto 8, quase 6 centímetros, ó. Pegando aqui bem do comecinho. Ó, quase 6 centímetros. Por quê? Quando eu fecho aqui, eu vou pegar o outro que já tá pronto. Ele passa aqui o último buraquinho, aqui vai dar o lacinho, né? Eu só coloquei, deixei assim porque não tá no pezinho do bebê ainda, mas aqui sobra, aqui tem a ponta para dar o lacinho, né? Então a etiquetinha fica para fora, dá certinho a distância para fazer o lacinho aqui, ó. Senão ele fica muito curtinho. Então essa distância. E daí o que realça muito, assim, parecer um All-Star ou não? É o risquinho pretinho, né, gente? Olha aqui, como dá uma diferença. Então é isso que a gente faz agora. Então arremata o fio aí, aqui já tá pronto. Quem quiser pôr o ilhós, fica muito bonitinho. Quem não quiser, é só passar o cordão aqui pelo próprio furinho, ó. Vou pegar a pontinha desse aqui, ó. Fica também bonitinho. Aqui agora a gente passa a linha preta, aqui por toda a volta. O que eu faço? Para passar o preto todo, fica uma linha muito escura e fica um relevo muito grande. O que eu faço? Ó, o cabo, são 5 cabos, né? Eu pego só um ou 2. Às vezes eu pego só um, porque eu quero um fio sutil, ó. Ele não fica muito grosso, ele fica fininho. E daí como que eu vou fazer? Eu vou pegar um só. E eu vou fazer pontos baixíssimos. Aonde que eu começo? Eu conto 3 aqui, ó. Na parte colorida dos pontinhos que eu peguei aqui, ó. 1, 2, 3. E desço. Ó. O branquinho tá esse equivalente. 1, 2, 3. Eu vou começar nesse aqui, ó. Eu deixo 3 pra cá. E na primeira linha, ó. Aqui tá aquele tracinho que a gente pegou a segunda argolinha. Faço o primeiro ponto, eu vou pegar nesse aqui, ó. Então, 3 pontos pra cá e 1 de altura. E pego aqui meu fio. E vou fazendo pontos baixíssimos. Sempre aqui, ó, laçando nos próximos pontinhos. Ponto baixíssimo. Não repuxa muito o fio, para não franzir o trabalho, mas também não deixa folgado. Ó, mas depois que finaliza, que são aquelas argolinhas, fica um tracinho bonitinho. Eu vou fazer isso até chegar aqui faltando 3 também. 3 também. Então, vou seguir aqui com o meu fio preto e volto com vocês. Se você tiver um outro fio mais fino já, né, não quiser desfiar, você pode usar também. Mas, ó, eu voltei aqui para mostrar para vocês, até desfiz a pontinha que eu já tinha feito, como a gente esconde esse fiozinho. Normalmente, quando sobra esses aqui, a gente coloca por trás dessas alcinhas aqui, né, e consegue esconder sem nem perceber onde tá. Só que isso aqui é preto, né? Como que você vai esconder algo preto debaixo de um branco? Então, o que eu faço? Eu faço aqui, ó, meu primeiro pontinho. Fiz o primeiro, quando já for pegar o segundo, eu pego essa ponta que tá solta aqui e dou
um leve nozinho aqui, ó, com o fio. Sem puxar muito, só para ele estar preso. E depois, por toda essa extensão aqui, eu vou ora colocando ele para baixo, ora colocando ele para cima, quer ver, ó? Ele tá aqui para cima. Então, eu venho, faço mais um ponto, baixíssimo. Coloco aqui, aí agora eu coloco ele aqui para baixo. E esse aqui vai, trabalho aqui. Coloquei ele para baixo, agora eu coloco ele para cima. E você vai fazendo isso até acabar com ele, porque daí ele desaparece trançado por esse fio. Então, agora para baixo. E agora para cima. Ó, aqui você pode, ó, uma puxadinha, para ele ficar bem retinho, ó, não aparece. Pode fazer isso por, sei lá, 5, 6 pontos, cortar uma ponta, ou fazer até acabar aqui, né? Então eu vou seguindo aqui, até chegar aqui para mostrar para vocês como eu já subo. Eu não faço um arremate, eu já subo para outra linha. Cheguei aqui faltando 3, então, na parte colorida, né? Então, 1, 2, 3. Meu fiozinho acaba aqui. Aí o que eu faço? Tá aqui a argolinha que é presa na minha agulha, né? Puxei ela bastante aqui, mas ó, ela tá aqui. Eu pego, ela já tá laçada com o fio que tá lá dentro, né? Eu pego, volto ela aqui pra dentro. Então, eu pego, acho aqui, passo minha agulha aqui, vou pegar essa argolinha e vou levar ela lá pra dentro. Ó, tá aqui a argolinha. Aqui tá firme. Indo até o terceiro. Se eu quiser cortar aqui, puxar bastante fio, cortar e trançar ele pra cá, né, dar um pequeno nozinho aqui e depois trançar, do jeito que a gente fez aqui, só que daí puxando uma hora a linha para cima, outra hora para baixo, cada pontinho daqui, posso. Mas para evitar um arremate aqui, depois outro arremate, para começar a linha de cima, o que, que eu faço? Puxo aqui já para cima. Então aqui, ó, nessa mesma direção, na onde acaba, começa o colorido aqui, onde começa o colorido aqui, ó, coloco, então, é bem no topo, ó. Agora vai ser uma linha contínua, dando toda a volta. Então eu pego essa mesma laçadinha, que tá aqui, ponho aqui na minha agulha, e puxo ela aqui pra fora. E vou seguindo agora. Ó, o fio vai ficar um tracinho, um Vzinho assim, ó, mas vai ficar bem lá na frente do pezinho. Quem abre o sapatinho normalmente assim, quase não vai lá no cantinho ver. Então, eu preferi fazer assim. Então, agora eu puxo aqui e sigo fazendo. A mesma coisa, os pontos baixíssimos. Agora sim, por toda a extensão, dando toda a volta. Aqui na frente, vou mostrar pra vocês. Não tem como errar, né? Se você segue reto, aqui, ó, é só seguir reto, porque são sempre 3 agora pra baixo. Então, aqui, não anda pra cima não, senão você já tá pegando aquela parte da frente do pezinho. Então, ó, segue retinho aqui, mantendo sempre 3 pontos pra baixo. Vou fazer aqui por toda a carreira, até chegar novamente neste pontinho aqui. Cheguei aqui do meu outro lado, ó, faltando só um pontinho para encontrar, eu faço ele, na onde o outro começou. E a mesma coisa que eu fiz no outro, puxo bem o fio, vou aqui, mesmo buraquinho, só que lá por dentro, e resgato essa argolinha lá pra dentro. Ó. Por fora. Aqui dentro, eu puxo bastante fio. Cuidado para não puxar o lado errado e franzir o trabalho. Então, vai devagarinho, descobrindo de onde que vem do novelo. Corto. E aqui ficou esse Vzinho, né? Que veio de baixo para cima e depois partiu pro outro. Agora, eu vou trançando este pedacinho pra cá. Escondendo cada vez mais o centro do pezinho, pra ponta do pezinho, né? Então, eu venho aqui, ó, por baixo. Já pego o fio. Posso pegar uma agulha mais fininha para ajudar. Pego aqui, ó, bem na argolinha. Ela tá bem enterradinha no meio do fio. Aí, com cuidado, você consegue. E vou laçando. Tá vendo? É um pouquinho mais difícil depois, então por isso que lá no começo eu gosto de fazer. Aí eu passo o fio pra baixo e depois pra cima. Nesse primeiro, vou segurar aqui para não puxar muito,
Nesse primeiro, eu vou dar um nozinho aqui. Então, eu volto aqui e dou uma laçadinha só. Pra ele ficar preso. E agora eu vou trançando ele aqui. Então, jogo ele lá pra cima. Pego a próxima argolinha. Trago ele aqui pra baixo. E vou fazendo isso, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, até esconder toda essa ponta. Então aqui vai ficar esse risquinho maior, mas olha lá, ó. Bem lá na frente do pezinho, ó. Então, sapatinho. Vou só esconder esse fiozinho aqui, mostrar pra vocês como coloca a etiqueta e passar o cadarcinho. Finalizado, nosso sapatinho All Star de cano baixo, com 10 centímetros. Cadê minha fita? Aqui, vamos lá, conferir aí de novo. Temos aqui na sola 10 centímetros. Deste risquinho até este. centímetros, ele é de cano baixo, tem aqui até aquela ondinha característica. Tá aqui, ó. Usando essa agulha ele já fica bem encorpadinho. Aqui fica mais molenga porque é ponto alto, né? Mas vai ficar escondido. Posso comprar cadarço de 60 centímetros, como posso fazer também com correntinhas e a linha branca. Aí é só correntinha mesmo, gente, porque eu tentei fazer correntinha e depois voltar pra dar uma encorpadinha no cordão, só que ficou muito grande, ficou grosseiro, sabe? Não ficou bom. Quem for usar o ilhós, não chega nem a passar no ilhós. Então eu prendo aqui meu fio na agulha e faço aí 60 centímetros de correntinha pura e simplesmente. Aqui, ó. Vai ficar um cordãozinho que eu posso passar aqui, né? Primeiro a gente ajuda aqui com a agulha. Mas fica também bonitinho. Quem quiser, quem não encontrar, né? Ou o cadarcinho. Posso usar só o buraquinho? Posso usar só o buraquinho. Não preciso do ilhós, que também fica bonitinho. Vou passar alguns aqui só pra você ver, pra vocês verem, que também fica bonitinho. Aqui, ó. Fica bem juntinho, bem fechadinho. O cadarcinho preenche ele bem bonitinho. Como também posso colocar o ilhós, ó. Coloco o ilhós e passa. As etiquetinhas, eu mandei imprimir no tecido, né? E é só colar aqui, centraliza direitinho aí, vê a altura. Colo bem aqui na pontinha. E outro, vem aqui atrás, ó. Também centraliza, vê bem o centrinho aí do pezinho. E cola assim, ó. Bem bonitinho. Esse aqui já tá finalizado. As etiquetinhas. Com o ilhós. Fica bem durinho, bem bonitinho. E é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Que eu possa ter ajudado vocês a conseguir fazer com os fios da Heavy Fan. É um fio português. É 100% algodão, ideal para bebê. E é o fio que eu encontrei aqui, que deu essa estrutura bacana. E eu não encontrava receitas com a quantidade certa de pontos para ficar no mesmo desenho, quantas correntinhas fazer. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para ajudar vocês que estão aqui em Portugal, na Europa, que encontram esse fio e não estavam encontrando receitas para fazer o sapatinho, o tênisinho, a sapatilha, enfim, como você resolver chamar, All Star para bebê de 10 centímetros. Sei fazer muito tempo crochê, mas nunca tinha gravado vídeo, né? Então, na necessidade mesmo de não encontrar nada sobre este fio, que eu resolvi gravar e ajudar outras pessoas que estão tendo a mesma dificuldade que eu. Então, deixa aqui nos comentários se você gostou. Me marca lá, tem aqui, ó, minha rede social, só K Crochê Costura lá no Instagram. Faço também coisas em feltro, mas aqui eu vim ensinar vocês no crochê. E me marca se vocês quiserem, ou me acompanha também lá no Instagram. E deixa aqui nos comentários o que eu posso melhorar nos próximos vídeos, o que vocês querem que eu grave. Como falei para vocês, eu gravei esse aqui, vai um conjunto. Afastei aqui um pouco a imagem para vocês verem como que vai ser o kit. Então é um kitzinho para uma menininha com o chocalho da borboletinha. Esse eu gravei também. Semana que vem eu vou editar e vou subir esse vídeo dessa borboletinha que eu mostrei fazendo também com os fios Heavy Fan, junto com o sapatinho. Então, se quiser mais algum vídeo, tiver necessidade, estiver procurando algum outro vídeo aí, eu puder ajudar vocês, deixa aqui no comentário como a gente pode, que vídeo mais eu posso gravar para vocês.
E se gostou, se eu pude te ajudar, tá certo? Tchauzinho, até mais, até o próximo vídeo e bom crochê pra vocês. Tchau!